A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, bom dia. Nós estávamos aqui com os probleminhas técnicos, mas a gente retorna aqui para a nossa live, para que a gente possa dar continuidade aqui. A gente estava tentando fazer uma outra forma de trabalhar com vocês, mas deu um pequeno problema aqui e a gente teve que trabalhar um outro recurso rápido aqui. Preciso que vocês me dêem só um retorno aí, por favor, questão do som, se está tudo ok aí. Nós estamos aí com o nosso irmão Marcos, que está aí com a gente. Comunique aí os irmãos aí do grupo que a gente está fazendo uma nova transmissão, tá bom? Eu não estou podendo acessar aqui ao grupo, mas se os irmãos puderem aí colocar lá no grupo lá, Marcão, você que está nos ouvindo aí, coloca no grupo lá que está tendo a gente fez uma nova transmissão por uns problemas técnicos que estavam acontecendo aí, tá ok? E a gente pede ao Senhor que nos ajude nesse problema aí que tem sido recorrente nessa nossa adaptação para poder fazermos uma melhor transmissão para os irmãos. Mas graças a Deus, os irmãos estão chegando aí, a gente glorifica o Senhor. Somente imagem. Muito bem. O que está acontecendo? Eu não sei, querido. Eu estou trabalhando aqui para poder descobrir o que está acontecendo somente com a imagem. Eu não sei realmente o que está acontecendo. Nós estamos tentando trabalhar da melhor forma possível, mas não estamos conseguindo trabalhar aí com vocês. Continua apenas a imagem? Irmãos, por favor, me dê um retorno aí. Estou tentando aqui fazer umas adaptações aqui. Hoje está um pouco mais difícil, né, para a gente trabalhar aí. Aqui para mim aparece o som, gente. Graças a Deus. Que bom. Muito bem. Então a gente já pode trabalhar com vocês aí, porque eu estou vendo que o som já está saindo perfeitamente. Gente, nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã tão linda que o Senhor nos deu. Pai, louvado seja o Teu nome nessa manhã, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, e que o Senhor possa estar aqui, ó Deus, nos conduzindo nessa manhã, pedindo uma bênção, ó Deus, para a vida de nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando, tanto os nossos irmãos aqui, membros de nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Apostólica, aos irmãos das demais igrejas evangélicas congregacionais da nossa região aqui, Senhor, e os nossos irmãos evangélicos de outras igrejas e aqueles nossos amigos evangélicos ou não, que realmente tem sido uma alegria tê-los conosco em cada uma de nossas lives, em cada uma de nossas transmissões, que nessa manhã todos possam ser abençoados, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Abençoe-nos também no direcionamento, ó Deus, dessa escola bíblica, desse estudo para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, eu quero começar dando parabéns aos papais, não é? Que Deus conceda a todos um feliz Dia dos Pais. Que Deus realmente nos ensine essa dinâmica tão maravilhosa que, na verdade, irmãos, se você parar para observar, quando o Senhor cria o homem e a mulher e o Senhor permite que esse casal eles possam reproduzir, através deles uma nova vida surge, há um milagre duplo e que todos os dois, na verdade, vêm da natureza divina e soberana. A mulher, ela é capaz de gerar, ela é capaz de trabalhar com o seu corpo para que ela possa ser um instrumento para que uma nova vida surja, mas ela não faz isso sozinha.
Na verdade, ela precisa da semente do homem, e esse homem que participa nesse processo, no nascimento desta criança, desse novo filho, ele agora pode então exercer esse papel maravilhoso que é o papel de pai. E existem inúmeras passagens bíblicas, inúmeros estudos bíblicos que são desenvolvidos para o papel do pai e da mãe representando o próprio Deus. Porque Deus é o Criador e Cristo nos ensinou que Ele é nosso Pai Celestial, ok? Então, que você, pai, que eu, pai, que nós, como pais, possamos desenvolver bem essa dádiva que o Senhor nos deu, ensinando os nossos filhos o caminho que devem andar, apresentando o Senhor aos nossos filhos, porque os filhos, como diz a Bíblia, são herança do Senhor, para que nós, como pais, possamos aí experimentar esse privilégio de guardar, de proteger, de orientar, de acompanhar o crescimento de um filho que faz parte da nossa própria essência, assim como o ser humano veio como parte da essência do Criador. Então, a todos os pais, Deus abençoe a vida de vocês, nossos parabéns nesse dia tão especial. Bem, nós temos aqui alguns irmãos, graças a Deus nossos irmãos estão chegando, nosso irmão Marcos, nossa irmã Laís, diaconisa Nilce, deixa eu ver aqui mais, nossa irmã Sabrina, Deus abençoe, presbítero Wellington, Deus abençoe a sua vida, nosso irmão Leandro, nossa irmã Amanda, Clara, diaconisa Mara. Então nós temos aí vários irmãos já conosco e é uma alegria ter vocês aqui. Bem, gente, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da nossa síntese doutrinária. Aqui a gente tentou até fazer o mesmo esquema que fizemos da vez passada, tentando colocar aí uma projeção para vocês, mas alguns problemas técnicos aqui não nos permitiram, tá bom? Então você hoje vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e também anotar aí, se você tiver com a sua caneta, ou se você tem a nossa síntese doutrinária, que há tempos nós disponibilizamos para os nossos irmãos. Você vai exatamente na página onde fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós hoje vamos falar sobre esse tema, é um tema também controverso em alguns segmentos, dessa dinâmica do batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos observar o que a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, na sua síntese doutrinária, apresenta sobre o batismo com ou do Espírito Santo, tá ok? Então a gente começa dizendo para vocês que nós, como congregacionais, a Igreja Evangélica Congregacional, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cremos que o batismo com o Espírito Santo é o ato mediante o qual o crente em Cristo é identificado com o seu corpo, a igreja, ou incorporado na família de Deus. Ou seja, o que nós congregacionais acreditamos? Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, ou chamado também batismo do Espírito Santo. Só que a nossa crença, ela é um pouco diferente de algumas igrejas que entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, e essa experiência ela tem algumas características próprias. Para nós, o batismo com o Espírito Santo está muito mais associado ao momento em que o cristão é identificado com o corpo de Cristo. Ele é selado por Deus, e a ideia de batismo para nós, observando os contextos que nós vamos apresentar para vocês, tem mais a ver com o momento em que é selado como propriedade exclusiva, como povo do Senhor, do que como uma outra experiência. Essa outra experiência, nós também vamos falar sobre ela seguindo aqui o nosso estudo, ok? Bom, para nós cristãos congregacionais, o batismo com o Espírito Santo é a bênção inicial da vida
cristã. Vou repetir, para nós, o batismo com o Espírito Santo é a bênção inicial da vida cristã. Bem, por que a gente segue essa ideia? Por que a gente segue essa doutrina? Por que a gente ensina que o batismo com o Espírito Santo seria a bênção inicial da vida cristã? Há expressões bíblicas, irmãos, que nos dão a entender que esse momento é o momento do início da vida de um cristão. E eu gostaria de que você lesse aqui comigo alguns textos. Nós vamos ler aí alguns textos. João capítulo 3. Hoje nós vamos ler muitos textos, então você vai anotando aí. Qualquer coisa aí você coloca aí nos comentários, faz alguma pergunta, não tem problema. Pode participar, pode interagir aí à vontade. João capítulo de número 3. Ok? Vamos lá, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme João, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. João 3. Chegou aí? Conseguiu achar? João capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeiro, a gente começa aqui apresentando o que a Bíblia nos fala, nas palavras do próprio Senhor Jesus. É o Espírito que age no homem, fazendo nascer para a família de Deus. Então, ninguém pode, de forma alguma, fazer parte da família de Deus, não pode, como diz aqui o texto, entrar no reino de Deus, se não nascer do Espírito. Então, é o Espírito Santo, como resultado da obra de Cristo, é óbvio, que é Cristo quem batiza com o Espírito Santo, a gente vai ver daqui a pouco. O resultado da obra de Cristo, o Espírito Santo, ele nos faz nascer de novo. Então, é uma ação do Espírito Santo. Então, guarda aí no seu coração. Atos capítulo 2, versículo 38, texto muito conhecido como parte do derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Essa palavra aqui, dom do Espírito Santo, é a dádiva de receber esse Espírito que nos sela como povo de Deus. Então, você só recebe o Espírito Santo como resposta à pregação do Evangelho, a sua resposta à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai receber o dom do Espírito Santo a partir do momento em que você crer na mensagem do Salvador, reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado, entregar a sua vida ao seu Salvador, e ele vai te dar o dom, a dádiva do Espírito Santo, ok? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos lá. Efésios 1, 13. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então você crê e você é selado pelo Espírito Santo, ok? Vamos ver aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos destacando, biblicamente,
a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que ouve o Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz assim, presta atenção nesse texto. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está dizendo aos coríntios, em meio àquela questão de ter que orientar, os coríntios acerca dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo na igreja, ele vai afirmar que todos fomos batizados em um só Espírito, ok? Vamos mais um texto bíblico nessa primeira parte. Gálatas capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas capítulo de número 4. Versículos 4 até o versículo 6 diz assim, olha. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo, ele foi dado como dom para selar o nosso coração, para nos fazer parte da família de Deus, no qual todos fomos batizados quando cremos. É o que Paulo disse ali aos Coríntios capítulo 12. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então, essas passagens bíblicas que nós apresentamos para vocês, João 3, versículos 5 e 6, Atos 2, 38, Efésios 1, 13, 1 Coríntios 2, 13 e agora Gálatas 4, 4 ao 6, apresentam a relação do Espírito Santo na vida do cristão no momento em que ele crê. Quando ele crê, ele é selado. Quando ele crê, ele faz parte da família de Deus. Quando ele nasce de novo, ele pode ver o reino de Deus, ele pode entrar no reino de Deus por uma ação do Espírito Santo. E Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados em um só Espírito. E quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre a realidade de que pertencemos ao Senhor, de que somos a família de Deus, que recebemos dons espirituais, mas principalmente que recebemos o dom do Espírito Santo, conforme Pedro destacou na sua preleção, na sua mensagem, na sua pregação, na descida do Espírito Santo. Vocês precisam se arrepender e vocês vão receber o dom do Espírito Santo crendo em Jesus Cristo, ressurreto. Então, nós temos base bíblica para apontar que a realidade da ação do Espírito Santo em nos selar, em nos tornar propriedade de Deus, em nos fazer filhos de Deus, em nos permitir entrar no reino de Deus, também é associado àquilo que é o batismo. Porque é muito interessante, irmãos, porque quando se fala de batismo com o Espírito Santo, se fala de selo, de propriedade, de nascer de novo. Eu sei, eu entendo e respeito aqueles que pensam de forma diferente, mas eu estou trabalhando aqui que todos os crentes, eles são batizados. Quem fala isso? Paulo. Não é o pastor Joel e não é uma questão de uma síntese doutrinária de uma determinada denominação. Nós vamos retornar aqui no texto do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos retornar lá
Só você voltar um pouquinho as páginas da tua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai partir desse texto aí, para falar que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Quando Paulo fala, capítulo 12, verso 13, e ele está falando da unidade. Eu queria ler o 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. E aí ele fala, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ele está falando da realidade de ser batizado para fazer parte do corpo. E isso acontece quando você nasce de novo. E aí você é inserido porque você recebe o Espírito do Filho, o qual clama Abba. Então nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós podemos chamar Deus de Pai, porque a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, conforme João fala. Então essa filiação, essa participação no corpo de Cristo, essa inclusão na família de Deus, acontece quando a gente crê em Jesus Cristo, ok? Entrega a nossa vida a Jesus. E aí Paulo está dizendo aqui, dentro da dinâmica que somos um só corpo, que pertencemos a Cristo, porque fazemos parte do corpo de Cristo, porque nós fomos batizados, esse é o termo que ele usa. Todos fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, e a todos foi dado de beber de um só Espírito. Então Paulo está dizendo que todos fomos batizados para entrar no corpo, ok? Se a gente for seguir a outra linha que diz que o batismo do Espírito Santo é uma experiência posterior, então a gente estaria dizendo que todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele não faz parte do corpo de Cristo. Ele só vai fazer parte do corpo de Cristo depois que ele é batizado com o Espírito Santo. Se a gente separar o momento que você crê do batismo com o Espírito Santo, aí você vai ter que dizer aos queridos irmãos que quando você entrega a sua vida a Jesus, você ainda não é membro do corpo. Você só vai ser depois se você receber um segundo batismo, ou então um segundo poder do alto. E nós não temos base bíblica para isso. Nós temos base bíblica para dizer que todos fomos batizados em um só Espírito para fazer parte do corpo. Então isso está associado a entrar no corpo de Cristo. Eu estou frisando isso para que não haja nenhuma dúvida biblicamente do que se fala com batismo com o Espírito Santo. Mas daqui a pouco a gente vai entrar naquela outra situação. Calma. Então, o que a gente encontra aqui os textos eles são muito claros em falar, toda vez que ele fala de batismo, de selo, de novo nascimento, é sempre algo que já aconteceu, não é algo que vai acontecer. Paulo diz que todos nós fomos batizados, porque essa é uma experiência que acontece no início da vida cristã, não algo que você vai estar esperando no futuro. Isso é muito importante a gente observar isso. Vamos lá, vamos observar outros textos bíblicos que falam dessa experiência que o Espírito Santo realiza no passado, no momento em que nós começamos a nossa vida cristã. Romanos capítulo 5, vai anotando aí, depois você vai escrevendo, se você quiser, as suas dúvidas e a sua pergunta, tá bom? Se a gente não souber responder, a gente ora para que o Senhor nos oriente, mas a gente está aqui para poder ajudar os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito nos foi dado, ok? Ele não será dado, você não vai receber um novo selo do Espírito Santo. Já foi dado, ok? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vocês
porém não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal por meio do Espírito que já habita em vós. Não é uma questão futura, é uma questão presente de uma realidade que aconteceu. Essa palavra aqui, habita em vós, ela nos ensina, se a gente for estudar um pouquinho a questão do grego, da ação do verbo no grego, é algo que já aconteceu, permanece e permanecerá. Esse habita em vós significa que ele já habitou, habita e habitará. Não tem aqui uma ideia de que nós ainda vamos receber o Espírito ou um segundo batismo, que você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras dizendo que serão batizados novamente. Bom, além desse texto, nós temos aqui ainda, versículo 16. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo 23 nos diz assim: e não somente ele, também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho de Deus, a redenção do nosso corpo. A redenção é futura. A habitação do Espírito acontece quando você crê, tá ok? Bem, e aí nós temos muitos textos que falam sobre essa realidade. Por exemplo, na própria carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que foi o texto que nós lemos, veja aqui, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim, ó: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Existem inúmeros textos, se você quiser anotar, 1 aos Coríntios 3,16, 1 aos Coríntios 6,19, 2 aos Coríntios 1,22, 5,5, Gálatas 3,2, 4,6, Efésios 1,13, a gente já leu 13,14, Efésios 4,30, Tessalonicenses, a primeira carta 4, versículo 8, a segunda de Timóteo 1,14, então inúmeros textos que vão falar de uma experiência do Espírito Santo presente na vida do cristão quando ele crê, ok? Então, todos esses textos, eles vão nos dar a ideia de que somos inseridos no povo de Deus, inseridos na família de Deus, inseridos no corpo de Cristo e, com isso, batizados com o Espírito Santo. Porque a ideia do batismo é a ideia de selo, de pertencimento, de propriedade, não de revestimento de poder. Existe outra expressão para revestimento de poder e não é batismo. Então, a grande questão é que a terminologia usada pelas pessoas diz respeito a um dom, que é o dom da variedade de línguas. Aqueles que associam batismo com o Espírito Santo com dom precisam entender que são questões distintas. Na Bíblia, selo, propriedade, batismo acontece quando você crê. Revestimento de poder é a plenitude do Espírito, não é batismo. O termo não é batismo. É isso que traz confusão. As pessoas vivem uma experiência poderosa com Deus, vivem um revestimento de poder, uma manifestação gloriosa, mas elas associaram isso com o termo batismo. E nós não encontramos isso na Bíblia. Na história das igrejas, sim, as pessoas deram a essa experiência o nome de batismo com o Espírito Santo. Mas batismo, como Paulo disse, todos nós fomos batizados em um só Espírito. E nos foi dado beber um só Espírito.
Pastor, o senhor está querendo me dizer que todo crente é batizado com o Espírito Santo? Isso! Todo crente é batizado com o Espírito Santo, porque a palavra batismo tem a ver com selo, propriedade, você se tornar filho de Deus, parte do corpo de Cristo. Ok? Agora, há uma realidade de revestimento de poder. Isso aí nós já vamos falar daqui a pouquinho. Só que não é o termo batismo, tá bom? Vamos lá. O batismo do Espírito, ou com o Espírito, e a plenitude do Espírito são coisas diferentes, tá bom? Embora sendo tudo da parte de Deus, tudo da parte do Espírito Santo, mas são experiências diferentes. O batismo, preste atenção, o batismo na Bíblia, ele é um ato único. O batismo com água, o batismo nas águas, o batismo pelas águas, acontece uma única vez também. Desculpe a sinceridade, mas a gente precisa falar sobre isso, principalmente ao nosso povo, tá bom? Porque eu tenho a responsabilidade de trazer o conhecimento bíblico, principalmente aos domésticos da fé e aos irmãos de nossa igreja local. Essa questão de batizar de novo, isso não faz sentido. Existem igrejas que rebatizam. Por quê? Por causa da forma de batismo. Se elas entendessem o significado do batismo, elas jamais fariam isso. Jamais fariam isso. Porque não há a possibilidade de você ser batizado com o Espírito Santo 2 vezes. Não há. Biblicamente, não. Você é batizado com o Espírito Santo uma única vez. Agora, você pode ser cheio do Espírito Santo muitas vezes. A plenitude do Espírito pode acontecer várias vezes. Batismo, não biblicamente. Ok? Biblicamente, o batismo só acontece uma única vez. E se o batismo com água, o batismo nas águas, o batismo pelas águas, simboliza o novo nascimento, você nasce do Espírito, ok? Você não nasce apenas do batismo com a água, você nasce do Espírito Santo. Jesus não falou, se você não se batizar com água, você não entra no reino dos céus. Ele disse, se você não nascer do Espírito Santo, você não entra no reino dos céus. Então, o batismo com água, nas águas ou pelas águas, simbolizando uma nova vida, tem que ser uma única vez. Porque simboliza a ação do Espírito Santo, que é uma única vez. Ninguém pode nascer do Espírito, morrer do Espírito, nascer do Espírito, morrer do Espírito, nascer do Espírito. Não, isso não existe biblicamente. Você nasce uma vez só do Espírito Santo. Então, você só pode ser batizado uma única vez. O que acontece, que pode acontecer, é uma pessoa ser batizada em uma igreja por circunstâncias diferentes. A pessoa, ela quer fazer parte da igreja. O que eu preciso para fazer parte da igreja? Tem que se batizar. Eu quero me batizar. Aí a pessoa vai, se batiza no rio, se batiza no mar, se batiza com água sendo derramada sobre a sua cabeça, numa piscina, não importa o jeito. Mas ela faz isso não porque nasceu de novo, simplesmente porque quer fazer parte da igreja local. Aí não tem sentido. O que já aconteceu algumas vezes foi, ao sentar e conversar com algumas pessoas, eu vi que o batismo que ela experimentou não tinha consciência de um nascimento do Espírito Santo. Simplesmente falaram para ela, você precisa se batizar, então eu vou me batizar. Pronto. Se a gente ensina errado, o próprio batismo com água, nas águas e pelas águas, não tem sentido na vida da pessoa. Porque o batismo com água, nas águas e pelas águas, ele aponta para uma realidade espiritual que é invisível. É um ato visível que você vai confessar publicamente Cristo, serve como testemunho pessoal diante dos homens, sim. Mas o batismo simboliza algo que você não vê. O momento que o Espírito Santo é derramado, o momento que você é selado, o momento que você é batizado com o Espírito Santo, ninguém vê isso. Claro, nós temos aquela questão das igrejas que entendem que quando isso acontece,
você manifesta um dom da variedade de línguas, mas nem todos falam em línguas, isso Paulo já falou. Se nem todos falam em línguas, mas fazem parte da igreja, como é que a gente explica isso então? É porque línguas é dom do Espírito, que faz parte de dons, porque o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Agora, o dom do Espírito é o selo, é o batismo. Essa diferença é muito importante, porque senão cria algumas confusões. Vamos ler alguns textos aqui? Vai anotando aí. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 31. Efésios não, já estou pensando em Efésios. Atos 4:31, perdão. Já estou pensando no outro texto lá. Atos 4:31. Vou voltar aqui a Bíblia aqui rapidinho. Atos 4:31. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Guarde isso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Próprio Atos capítulo 13. Atos 13. Atos 13:52 diz assim: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Agora sim, Efésios 5:18. Efésios 5:18. Conhecemos muito esse texto, diz assim, ó: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Você percebeu que em nenhum texto ele diz assim, e eles foram batizados com o Espírito? Nem em Atos 4:31, nem em Atos 13:52, e aqui Paulo escrevendo aos Efésios, ele não orienta os cristãos para serem batizados com o Espírito Santo. Não, mas para serem cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença. Nós não temos nenhuma passagem bíblica que aponta para um batismo inicial e depois outro batismo. Não existe na Bíblia. Existe na Bíblia que há o batismo com o Espírito em um ato único. Agora, ser cheio acontece várias vezes. Tanto é que em Atos 4, eles foram cheios, em Atos 13, foram cheios de novo. A gente precisa entender isso, porque senão a gente cria uma série de confusões com uma realidade de um termo. O grande problema é o termo. Eles chamam de batismo o que a Bíblia não chama de batismo. A Bíblia chama de plenitude, de ser cheio do Espírito Santo. O que a Bíblia chama de batismo é um ato único realizado por Cristo, selando o cristão, o homem, a mulher, batizando com o Espírito Santo. E Paulo entendeu isso e por isso escreveu aos Coríntios: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Bom, nós somos orientados a buscar a plenitude do Espírito. Acabamos de ler, Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: mas sede cheios ou deixai-vos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo é a realidade que o Espírito Santo nos completa, ok? Ele nos faz ser cheios dele. É claro que para ser cheio do Espírito, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. A maioria não experimenta o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, porque estão cheios de si mesmos. E aí não tem como, tá bom? Porque olha só, o batismo com o Espírito, ele acontece quando você se arrepende e crê. Então esse é um processo de humilhação. Você é humilhado pela realidade de que você é um pecador,
Você é humilhado pela realidade que você precisa de um Salvador e você se prostra em humildade, humilhado diante desse Salvador para que ele te salve. O enchimento segue o mesmo padrão. Você precisa se humilhar perante Deus, reconhecer que embora você seja salvo, mas você ainda é um dependente de Deus, e então você precisa se prostrar humildemente diante do Espírito Santo, diante de Deus, para que esse enchimento aconteça. Não existe, guarde isso, não existe enchimento, não existe plenitude do Espírito para pessoas arrogantes, para pessoas cheias de si, para pessoas independentes, para pessoas que pensam ser melhores do que as outras. O Espírito Santo não vai encher essa pessoa. Essa pessoa pode falar bem, pregar bem, ela pode ser um pastor de renome, ela pode ser qualquer tipo de pessoa. Se ela não for cheia do Espírito, ela não vai viver a plenitude. E para ser cheia do Espírito, não pode ser cheia de si mesma. Tá bom? Talvez esse seja um motivo para a gente pensar e refletir que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para isso, a gente precisa baixar a nossa bola. A gente precisa enxergar, entender que nós não somos melhores do que ninguém. Que o Evangelho nos leva a uma postura contínua de alma, de coração e de vida prostrado diante da cruz. Ok? E assim o Espírito Santo vai nos enchendo. Bem, assim como todos os verbos que falam sobre batismo, selo, propriedade, estão no passado, já fomos batizados, mas para a plenitude do Espírito Santo, os textos bíblicos apontam um verbo no imperativo, sede cheios. Mesmo que seja uma voz passiva, deixai-vos encher, mas é um imperativo. Ou seja, o que a Bíblia nos diz é que eu e você, como cristãos, nós somos ordenados por Cristo a viver a plenitude do Espírito Santo. É claro que a gente tem que entender o processo. Como eu disse, é um processo em que você se humilha. Você não pode ser soberbo, você não pode ser independente, autoexistente, pensando ser um Deus e querer a plenitude do Espírito. Não. Você se humilha, você se esvazia de si mesmo para que seja cheio do Espírito Santo. Aí a coisa acontece. Mas isso não é uma alternativa. Isso é um imperativo. Porque, queridos, vamos lá. A nossa hora passa tão rápido, né? Vamos lá. Cristo quer que você seja cheio do Espírito dele. A dinâmica é simples. Você entrega a sua vida para mim. Eu estou usando aqui uma linguagem simples, como se Jesus estivesse falando com você, tá bom? Você entrega a sua vida para mim, que é vazia, e eu te encho com a minha vida, que é vida em abundância. A dinâmica é simples. Cristo quer nos encher dele, do Espírito dele. Mas para isso, nós temos que entregar a ele a nossa vida vazia de pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que não podem glorificar o Senhor. Então, todas as vezes que nós trabalhamos os nossos pensamentos, as nossas vontades e não a vontade de Deus manifestada através do seu Espírito, nos ensinando a ser cheios dele, nós não vamos glorificar o Senhor. E a gente pode ser gente que é inteligente, que prega bem, que canta bem, que faz tudo bem para os homens, mas para Deus, nós só seremos servos que glorificam o nosso Senhor se formos cheios do Espírito do nosso Senhor, não de nós mesmos. Por isso aí a dificuldade, tá? Porque a gente gosta de ser cheio da gente. E isso é algo que nos atrapalha nessa dinâmica maravilhosa de sermos cheios do Espírito Santo. Tá bom? Vamos ler alguns textos?
Vamos ler alguns textos que falam sobre ser cheio do Espírito Santo como um imperativo. Vamos lá. Nós já vimos aqui Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam. Essa questão é imperativa. A voz aqui está dizendo para uma ação que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. É isso que acontece às vezes com o entristecimento do Espírito Santo, que a gente não vive o enchimento do Espírito Santo, tá bom? De uma forma clássica, gente, bem clássica, quando é que você entristece o Espírito Santo? Quando você fica cheio de si mesmo. Que aí você vai fazer a sua vontade e aí o Espírito Santo vai ficar triste. Poxa, eu vim aqui para te encher da vida do teu Senhor e agora você quer ser cheio da sua própria vida? E aí, cheios de nós mesmos, nós fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo. Tá bom? Texto de Efésios 5:18, a gente já falou. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 25, eu acredito, deixa eu verificar aqui, gente, eu tô aqui com tantos textos abertos aqui, me perdoem aqui, mas eu estou confundindo os textos, ok? Nós precisamos, eu estou aqui, as muitas letras estão fazendo delirar. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. É um imperativo. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É um imperativo para se viver no Espírito, não na sua vontade, na minha vontade. Ok? Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Outro imperativo. A sua vida tem que ser uma vida cheia do Espírito, andando no Espírito. Ok? 1 aos Tessalonicenses 5,19. 1 aos Tessalonicenses 5,19. Primeiro aos Tessalonicenses 5,19, diz assim, ó: não extinguais, ou não apagueis, ou aqui na minha versão, não apaguem o Espírito. Esse texto é um texto que muita gente usa para uma compreensão errada. As pessoas pensam que o Espírito Santo ele sai de nós. Não, ele não sai de nós. Como é batismo, é selo, você não pode nascer do Espírito, morrer do Espírito e depois nascer do Espírito de novo. Então você não pode ser batizado, sair do batismo e ser batizado de novo. Você não pode ser selado, tirar o selo e botar o selo de novo. Não. Biblicamente, batismo, selo, propriedade, novo nascimento acontece uma vez só. Tá ok? Enchimento, plenitude várias vezes. Agora, não apagueis, não extingais ou extingueis, dependendo da sua versão, você não pode apagar o Espírito, mas essa palavra dentro do contexto diz assim, porque a ação do Espírito Santo, ela precisa ser viva, como uma chama dentro do seu coração. E quanto mais esse fogo do Espírito aquecer o seu coração, mais as suas ações, a sua vida vai glorificar a Deus, porque verão Cristo em você. Agora, a ideia aqui de apagar ou extinguir é aquela ideia de que, como se fosse uma brasa incandescente, você joga uma água e ela fica ali. É muito comum, irmãos, nós vemos pessoas apagadinhas, tá bom? Na sua vida espiritual. E então, nós precisamos que essa chama do Espírito Santo, ela reacenda dentro de nós. Mas ela só reacende não por algo que você faz, mas algo que o Espírito Santo faz. E o nosso papel nesse processo é nos render à soberania do Espírito de Deus. É Ele quem vai produzir vida e vida em abundância em cada um de nós. Tá ok? Vamos lá.
Como eu disse, a plenitude do Espírito Santo ela é uma experiência de enchimento, pode ocorrer várias vezes, tá? Agora, a grande pergunta é para que o Espírito Santo nos enche? E é para ter uma vida à semelhança de Cristo. Eu quero ler um texto aqui, que é Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler aqui um versículo aqui, Atos, capítulo 9. Versículo de número 17. Atos 9, 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aquele momento ali, ele foi cheio do Espírito Santo, as escamas dos olhos caíram e ele foi batizado com água. Mas ele foi cheio do Espírito Santo para um propósito. O Espírito Santo deseja encher a sua vida, encher a minha vida, encher a vida da igreja, para que a igreja viva o propósito dela na terra. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo para viver o que você quer. Não faz sentido. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem sonhos, e alguns deles são lícitos, não tem problema quanto a isso. Mas o sentido do Espírito Santo encher você é para que você realize aquilo que Cristo chamou você para realizar. É para isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Olha só. Se você tem um jogador de futebol cristão, um atleta de Cristo, imagine ele jogando futebol e de repente ele fica cheio do Espírito Santo. E ele começa a driblar todo mundo. E ele faz aquele golaço. Todo mundo vai dizer que ele fez isso porque ele era um bom jogador e com habilidade pessoal. Só faz sentido o Espírito Santo para encher esse jogador de futebol se na hora do gol ele proclama Cristo. Porque senão não faz sentido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta a gente pensar em desenvolver o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, por coisas que dizem respeito apenas à nossa própria vida, mas sim para a missão que Deus nos deu. Cheios do Espírito para pregar a palavra, cheios do Espírito para anunciar o Evangelho, cheios do Espírito para cuidar da igreja, não questões pessoais, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender também. Vamos lá, a gente já está aqui concluindo o nosso estudo. Hoje teve uma demora, um atraso aqui, problemas técnicos, mas está fluindo, né? E aí, o que acontece? Nós vamos entrar agora na ideia da segunda bênção. Então, vamos lá. Existe um grupo de cristãos, existe algumas denominações que falam de uma segunda bênção, ou seja, um batismo com o Espírito Santo. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, você começa a desenvolver a sua vida a Jesus, mas lá na frente você vai ter uma segunda bênção do Espírito. Você vai ter um batismo com o Espírito Santo, que na verdade vai diferenciar você dos outros crentes. Esquisito isso. Vamos lá. Eu vou ter uma segunda experiência que eu vou me tornar mais poderoso. Gente, isso entra na cabeça de muita gente e isso é atrativo, mas para mim, eu entendo que isso é atrativo para o ego dessas pessoas. Eu serei maior, eu serei mais poderoso. Ai, gente. Pra você ter uma ideia, existem igrejas e denominações que só vão permitir que uma pessoa ingresse no grupo de liderança
ou até mesmo em um futuro ministério pastoral, se tiver essa segunda bênção. Qual é a ideia? Crente comum não pode ser líder. O crente comum é aquele que só nasceu do Espírito, mas não recebeu a segunda bênção. Para a gente aqui, só serve se tiver a segunda bênção, o segundo revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Isso não é bíblico, gente. E até mesmo, deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente aos nossos irmãos, membros aqui da igreja. Se você quiser ser o maior, seja servo dos demais. E não é o pastor Joel que está ensinando isso. Foi Jesus que ensinou isso. Eu só estou retransmitindo o ensinamento de Jesus para os seus discípulos, que mesmo depois de 3 anos caminhando com Jesus, um pouco antes do Senhor Jesus ir para a cruz, eles estavam brigando para saber qual dentre eles era o maior. E Jesus precisa dar uma lição para eles, coloca eles todo mundo sentadinho, pega uma toalha e vai lavar os pés deles. Ele falou, vocês entenderam? Então façam isso uns com os outros. Jesus disse, aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja servo dos demais. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja servo dos demais, seja humilde, que aí o Espírito Santo vai te encher, mas encher dele, da pessoa de Cristo, não encher de você mesmo, da sua sabedoria, da sua força, do seu entendimento, só para você mostrar que é melhor do que os outros. Que loucura é essa, gente? Isso é mundano, carnal e maligno, pensar que você é melhor do que o outro. Quem é você? Quem sou eu, irmãos? Nós somos enchidos do Espírito Santo à medida que nós nos tornamos semelhantes a Jesus e somos aí humildes para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência distinta da conversão. Isso aí pode discutir biblicamente, a gente está aqui para discutir biblicamente, não tem problema. Só que a gente vai ter que entrar na Bíblia, não na história, na tradição de uma ou outra igreja, denominação, pessoa, não. Na Bíblia. Na Bíblia, selo, batismo, novo nascimento é uma vez só. Essa segunda bênção, que o pessoal chama de segunda bênção, batismo com o Espírito Santo, nós entendemos aqui como plenitude do Espírito. Sim, é simples assim, tá bom? Mas e o dom da variedade de línguas, pastor? Sim, o dom da variedade de línguas acontece. É um dom concedido conforme o Espírito Santo quer. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, quer confirmar? Paulo aos Coríntios 12, 11. Olha só o que ele diz aqui, ó. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. É segundo a vontade dele. E se você vê o que o Espírito Santo distribui segundo a vontade dele, como ele quer, olha só. A um é dado o espírito de fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação da variedade de línguas. São dons dados pelo Espírito Santo conforme ele quer. Agora, o dom do Espírito que Pedro pregou em Pentecoste não é conforme ele quer, é uma realidade de um selo em resposta à pessoa do Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você entrega a sua vida a Cristo, Cristo vendo a realidade do seu coração, a realidade da sua confissão, a entrega total da sua vida a Ele, Ele sela você com o Espírito Santo. Mas é Jesus quem sela com o Espírito Santo? João Batista disse isso. Eu vos batizo com água, porém vem outro que é maior do que eu e antes do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o batismo, o selo, é parte do processo da redenção, que é resultado da obra
do sacrifício de Cristo naquela cruz no Calvário. Ok? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver que nós estamos aqui com alguns irmãos. Mais irmãos chegaram. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, gente, com isso, a gente está aqui concluindo o nosso estudo sobre batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, nós ainda temos aqui 5 minutinhos. Se você tem alguma pergunta sobre essa realidade, essa dinâmica de batismo com o Espírito Santo, você pode aí colocar aí nos comentários aí e a gente tenta responder, tá ok? Se você tem aí alguma pergunta sobre isso, tá ok? Eu vou estar olhando aqui para saber se os irmãos vão estar compartilhando aqui algum tipo de pergunta, tá bom, gente? Tem alguns irmãos aí que estão aparecendo para mim como se estivesse entrando agora, conectando agora, mas são irmãos que já estavam, não sei se teve problema aí no sinal de vocês ou no meu aqui, tá bom? Mas de qualquer maneira, qualquer irmão que deseje perguntar nesses próximos 5 minutinhos, tá bom? Aí a gente pode estar respondendo a pergunta de vocês. Eu vou estar orando, agradecendo ao estudo, ainda não terminando a live, agradecendo ao estudo, enquanto você pensa se você quer fazer alguma pergunta ou não, tá bom, gente? Nós vamos estar orando então. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo estudo da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos proporciona nessa linda manhã de domingo, um domingo à semelhança do domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pela manhã, o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos e pela manhã do domingo nós buscamos estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela vida de nossos irmãos, por esse estudo e que haja sempre, ó Deus, o direcionamento do Senhor para cada estudo que, ó Deus, o Senhor nos concede a oportunidade de ministrar ao teu povo. Nós te louvamos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Se não há perguntas, a gente vai estar concluindo aí a nossa live nessa manhã. Quero dizer aos irmãos que hoje nós estaremos cultuando ao Senhor. O nosso culto, ele retornou para as 18 horas, tá bom? Então nós estaremos no nosso culto transmitido aí na nossa live às 18 horas, não é mais às 20 horas não, é às 18, tá ok? Então eu aguardo você hoje à noite, nós queremos juntos celebrar ao Senhor, que é nosso Pai Celestial. Se nós vamos nos confraternizar hoje, eu acredito que muitos filhos estarão se confraternizando com seus pais, a maioria trabalha essa questão ou de um café com o papai, ou então de um almoço com o papai. Então à noite nós temos um culto com o papai, o culto com o nosso Pai Celestial. Ele é e sempre será o verdadeiro Pai, porque todos os pais só se tornaram pais porque o Pai Celestial permitiu, deu a eles essa dádiva, deu a cada um de nós esse presente. Então, com toda a alegria que você vai celebrar esse dia com o seu pai, que você possa à noite tirar esse momento especial para celebrar, adorar e engrandecer o nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Bem, então a gente vai estar concluindo aqui o estudo. Deus abençoe a vida de vocês, um restante de dia na presença do Senhor. Então nós vamos agradecer pela escola bíblica, vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor. Nesse momento eu entrego a vida dos meus queridos irmãos nas tuas mãos. Nos conceda um restante de dia, Senhor, na tua presença. Mais uma vez, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo dom, pela dádiva que o Senhor me concedeu de ser pai. João Vitor e José Vitor são heranças do Senhor para mim, para minha esposa, mas eu quero te agradecer muito, especialmente pela realidade de poder ser pai. Amo meus filhos,
ó Deus, e busco orientá-los para que eles possam também ter um relacionamento perfeito com o Senhor, que é nosso Pai. Eu sou pai físico, pai natural, pai biológico, mas o Senhor é o Pai soberano. Todos nós, em Cristo, somos iguais e irmãos. Portanto, que nessa noite, não somente eu, o João e o José, mas todos os pais e filhos possam adorá-lo como nosso Pai celestial. Abençoe assim, Senhor, esse restante de dia e nos conceda a oportunidade de à noite estarmos aqui louvando e bendizendo o Senhor como nosso Pai. Oramos assim no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor, tá? Pois é, gente, nós estamos aqui então concluindo. Fiquem com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe o restante do seu dia. Um beijo no coração de vocês e fiquem na paz.